Aula de tecido nervoso. A aula de tecido nervoso será composta de 4 partes, onde a primeira parte eu vou falar sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, também conhecido como neurogênese. É durante a neurogênese que se formam duas estruturas anatômicas muito importantes no sistema nervoso, a substância branca e a substância cinzenta. Na parte 2, eu vou falar sobre as funções do sistema nervoso, suas divisões estruturais, também divisões anatômicas, e os principais componentes desse tecido, que são os neurônios e a glia. Nessa parte, eu darei mais ênfase aos neurônios. Na parte 3, eu falo sobre as células da glia, sua diversidade, e também comento sobre os nervos. A parte 4, eu vou falar sobre a importância do citoesqueleto para o neurônio e o sistema nervoso e termino falando sobre impulsos nervosos. Meu nome é Carolina, eu sou professora no Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do ICB da USP. A referência usada para montar essas aulas também é a referência que eu recomendo para estudo. Livros de histologia, de preferência aqueles que têm atlas, e eu recomendo principalmente o livro do Junqueira e Carneiro. Essas aulas estão sendo disponibilizadas em vídeos, serão 4 vídeos. Além dos vídeos, eu vou transformar essas aulas em PDF mais áudio. Eu vou extrair os slides e transformar num arquivo mais leve para fazer um download e vocês podem acompanhar escutando o áudio numa extensão MP3. Essa aula também vai ser transformada em podcast, ou seja, o áudio pode ser escutado no Spotify, que eu vou fornecer o link para vocês, e existe a possibilidade de disponibilizar essas aulas também no YouTube e o link será disponibilizado. Parte 1. Desenvolvimento do sistema nervoso, conhecido como neurogênese, e substância branca e substância cinzenta. É durante o desenvolvimento que todas as estruturas embrionárias se formam. O desenvolvimento começa a partir do encontro dos gametas. Os gametas são as células espermatozoide no indivíduo masculino e o ovócito ou óvulo no indivíduo do sexo feminino. O encontro desses dois gametas, que são o ovócito mais o espermatozoide, gera uma célula nova a partir da mistura do DNA dessas duas células. Essa célula nova é chamada de zigoto. O zigoto é uma célula interessante porque ela é conhecida por ser totipotente, ou seja, o zigoto pode se diferenciar em absolutamente todas as células do embrião e algumas células de fora do embrião também, como por exemplo a placenta. O zigoto, essa célula única, passa por vários processos de divisões mitóticas, onde uma célula se transforma em duas células se transformam em 4 células e assim por diante. Essas divisões mitóticas no zigoto são conhecidos por clivagem. Isso quer dizer que o zigoto vai clivando até aumentar significativamente o seu número de células. Em um dado momento, o zigoto se transforma em uma estrutura chamada mórula, por ser parecida com uma amora. A mórula é composta por várias células extremamente aderidas umas às outras e sem nenhuma cavidade interna. A mórula começa a se diferenciar em uma outra estrutura chamada blástula ou blastocisto. Isso quer dizer que a mórula começa a receber um infiltrado de líquido e esse líquido começa a se formar na região interna, abrindo uma cavidade. E quando essa cavidade aparece, então, a estrutura recebe o nome de blastocisto. O blastocisto se divide em 2 grupos de células. Um grupo que fica na região externa desse blastocisto e um grupo que fica na região interna. As células que ficam na região interna são conhecidas como massa celular interna. Na pesquisa, são as nossas conhecidas células embrionárias. Então, são esse grupo de células que vão formar todas as células do embrião.
Voltando a falar no slide 5, como que esse embrião surge, nós temos o blastocisto e as células da massa celular interna. Essas células são um grupo heterogêneo, que aos poucos começam a se organizar em duas fileiras. Essas duas fileiras são conhecidas como epiblasto e hipoblasto. São os dois folhetos embrionários que se formam primeiro. Esses dois folhetos começam a se reorganizar e passam por um processo chamado de gastrulação para formar os 3 folhetos embrionários. Os 3 folhetos embrionários são ectoderma, mesoderma e endoderma. Falando sobre gastrulação, gastrulação é o momento em que as células migram a partir desses 2 folhetos embrionários para formar os 3 folhetos embrionários que nós conhecemos. Eu apresento esses 3 folhetos, o ectoderma, mesoderma e endoderma, mas nós vamos focar no folheto chamado ectoderma, o mais externo, porque é desse folheto que se forma o sistema nervoso. E o sistema nervoso se forma a partir de um processo chamado neurulação. No slide 6, eu explico o que é neurulação. A neurulação é o processo de formação do tubo neural. O tubo neural, como o próprio nome diz, é um tubo, e desse tubo as células do sistema nervoso central vão se formar. Como que isso acontece? Separando apenas o ectoderma, porque é de onde surge o sistema nervoso central, eu vou explicar como que o processo de neurulação dá início ao tubo neural. O ectoderma começa a se especializar. Ele é uma camada simples de células, aqui como pode ver nessa fotomicrografia de microscopia eletrônica de varredura, a camada mais superficial é a camada de ectoderma. Essa camada começa a se especializar e, em um dado momento, ela começa a se dobrar, formando uma estrutura em forma de U. E quando essa estrutura em forma de U se forma, 2 outras estruturas aparecem, que são as pregas neurais. Conforme a estrutura em forma de U vai adentrando aos outros folhetos mais internos, as pregas neurais começam a se aproximar até que elas se unem completamente. Nesse vídeo mostra mais ou menos como que acontece. Então, a placa neural começa a afundar, formando uma estrutura em forma de U, e as pregas neurais se unem. Vou passar esse vídeo novamente. A estrutura em forma de U, as pregas neurais se aproximando e se fundindo novamente. Ao final desse processo, nós temos o ectoderma novamente fechado e o tubo neural formado dentro do embrião, ao lado do mesoderma. Nós temos aqui os folhetos mesoderma e endoderma e o tubo neural derivado do ectoderma. Esse tubo neural vai se especializar durante o desenvolvimento até formar o cérebro e a medula, que são as estruturas derivadas do sistema nervoso central. Então, ele parte de uma estrutura simples em forma de tubo e vai se especializando em estruturas bem complexas. Essa especialização acontece pela adição de novos neurônios a essa estrutura. No slide 8, eu vou falar sobre neurogênese. Neurogênese é o nascimento dos neurônios, ou seja, o surgimento dos neurônios propriamente dito. Estamos falando de tubo neural, onde temos muitas células-tronco, e essas células-tronco vão se derivar em neurônios e células da glia no processo de neurogênese. Então, neurogênese é a adição e especialização de neurônios no sistema nervoso. Eu vou pegar a medula como um exemplo para falar sobre a neurogênese. Na medula,
Os precursores dos neurônios no tubo neural vão migrar de uma região mais interna chamada ventrículo em direção a uma região mais externa do tubo neural chamada de superfície. Então, esse precursor do neurônio lentamente vai migrar do ventrículo para a superfície. Aqui na parte de baixo, eu indico, eu aponto como que esses neurônios migram. Então, eles partem do ventrículo e vão sendo lentamente adicionados na camada mais superficial dessa estrutura do tubo neural. Aos poucos, eles vão formar uma camada nova. Porém, o sistema nervoso é composto de muitas camadas. Isso quer dizer que esse processo vai ser repetido várias e várias vezes até chegar na composição ideal daquele tecido. Nesse caso, estamos falando de medula. Ao final, nós temos uma estrutura com várias camadas de células adicionadas e compondo a estrutura final do tecido. Depois que essas camadas são formadas, os neurônios começam, então, a estender os seus prolongamentos e esses prolongamentos começam a fazer comunicação entre as células entre si. Nessa última micrografia tirada do site MOL, que é o Microscopia Online, eu mostro uma medula e eu vou representar, então, essa adição de células. Aos poucos, as células vão sendo adicionadas do ventrículo até a superfície e depois os prolongamentos são adicionados em direção à porção mais externa. Os prolongamentos dos neurônios da medula vão se projetar para fora em direção à superfície mais externa do tecido. Isso é importante porque anatomicamente vai formar duas estruturas que nós conhecemos: a substância cinzenta e a substância branca. A substância cinzenta é formada pelos corpos celulares de neurônios e células da glia. Na medula, essa substância cinzenta fica na região mais interna do órgão, nessa estrutura que parece uma asa de borboleta. Em contrapartida, os prolongamentos ficam na região da substância branca. A substância branca não contém corpos celulares de neurônios e são constituídas por prolongamentos de neurônios e células da glia. E essas células da glia, nessa estrutura, formam uma bainha protetora no axônio chamado de bainha de mielina. No slide 11, eu mostro com mais detalhes as diferenças entre substância branca e substância cinzenta. Na substância cinzenta, podemos encontrar os neurônios e as células da glia. Nesse caso, em comparação, os neurônios da medula são muito maiores do que as células da glia. Então, nós podemos ver os corpos celulares de neurônios distribuídos por toda a substância cinzenta e os núcleos das células da glia encontrado em tamanho menor em comparação com os neurônios, também distribuídos pela substância cinzenta. Já na substância branca, nós não temos os corpos celulares dos neurônios, mas temos os seus prolongamentos. Por exemplo, essa estrutura apontada aqui dentro do quadrado inferior, eu mostro que tem um axônio marcado pelo corante. Em volta desse axônio existe uma estrutura esbranquiçada, que é a bainha de mielina, formada pelo corpo da célula da glia. E eu mostro ainda dentro desse quadrado inferior o núcleo de uma célula da glia, que pode ou não estar participando da formação dessa bainha de mielina. O quadrado superior dentro dessa substância branca mostra uma estrutura semelhante, porém sem as setas para atrapalhar a visualização, onde nós temos o axônio, a bainha de mielina e núcleos de células gliais.
Além da medula, nós temos o cérebro. O cérebro também é sistema nervoso central, e ele também é composto de substância branca e substância cinzenta. Porém, como a formação dessas estruturas do cérebro, como o córtex e o cerebelo, por exemplo, são feitos de forma diferente da medula, você encontra essas substâncias em regiões diferenciadas. Aqui nós vemos a substância cinzenta, contendo corpos celulares de neurônios e células da glia, e aqui na região interna nós temos a substância branca, contendo os prolongamentos dos neurônios e algumas células da glia. O sistema nervoso se forma de uma maneira bem complexa e detalhada. Por isso, não é incomum nós encontrarmos erros durante esse desenvolvimento. Alguns erros muito comuns são, por exemplo, a ausência completa da formação do olho, que é uma estrutura do sistema nervoso central, e esse erro é chamado de anoftalmia. Mais comum do que a anoftalmia é a microftalmia, onde o desenvolvimento do olho acontece de forma deficiente, mas o indivíduo ainda desenvolve alguma estrutura visual. Temos também a ausência completa de desenvolvimento do cérebro, como por exemplo encontrado na anencefalia, ou o desenvolvimento parcial desse cérebro, como observado na microcefalia. A microcefalia foi evidenciada recentemente por ser uma consequência da infecção do vírus Zika, que ataca diretamente os progenitores contidos no tubo neural, e esses progenitores não conseguem migrar e se diferenciar de forma eficiente para formar uma estrutura completa. Essas alterações podem ser vistas na clínica. Vocês, como estudantes da área da saúde, futuros profissionais da área da saúde, acredito que encontrem algumas dessas situações na clínica, podendo ou não ser direcionada com a queixa principal do paciente que procura vocês na clínica.